E aí, meus colegas futeboleiros, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um exercício muito divertido, né? De fazer no início do Campeonato Brasileiro, que é prever qual posição cada clube vai terminar. E a gente vai fazer isso aqui com base na qualidade dos elencos, na continuidade do trabalho, né? Dos técnicos, história recente dos clubes. E a gente também vai olhar para o desempenho em Copa do Brasil, em campeonatos sul-americanos, Mundial de Clubes, Recopa, que é o que foi disputado até aqui, né? Em menor medida, a gente vai dar uma olhada nos campeonatos estaduais também. Que, na minha visão, são um parâmetro um pouco complexo, né? Porque o nível dos adversários é muito baixo. Mas, enfim, explicando por si rapidamente aqui, a tier list é bem simples, na verdade. A gente tem um espaço para o campeão brasileiro, 6 espaços para a Libertadores. Aqui cabe uma explicação que é a seguinte: pode se transformar em 7 isso aqui, caso o campeão da atual edição da Conmebol Libertadores seja brasileiro, né? A julgar pelos últimos anos, a probabilidade é bem alta. Então, nesse caso, o primeiro colocado aqui da Sul-Americana, porque ao final da tier list eu vou organizar por posição, tá? O primeiro colocado aqui da Sul-Americana automaticamente passa a ser o último classificado para a Libertadores, tá? Enfim, Sul-Americana, que é o prêmio de consolação, né, para os clubes que foram incompetentes, pero no mucho, né? Porque os incompetentes mesmo vêm aqui para a meiuca e para o rebaixamento. Vale ressaltar que a meiuca é uma proeza, né? O clube não conseguir ao mesmo tempo ser rebaixado, nem ir para uma competição sul-americana aqui no Campeonato Brasileiro é uma proeza. Então, esse talvez seja o mais difícil de conseguir, né? Por fim, os rebaixados, que é o pior resultado possível no Campeonato Brasileiro. Isso posto, vamos agora para a análise da onde cada um dos clubes vai terminar nessa competição. Bom, pessoal, dentre todos os clubes aqui, o primeiro deles eu vou colocar na vaga da Libertadores, tá? Que é o que tem mais aqui, que a gente vai ter que acabar encaixando mais clubes. O primeiro que eu vou colocar na Libertadores aqui, desses todos, é o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, tá? Das equipes que voltaram para a Série A nessa temporada, eu acho que o Grêmio é o melhor equipado para conseguir bons resultados nessa temporada, porque o Grêmio, não só porque o Grêmio se reforçou bem, contratou o Soares, que é discutivelmente o melhor jogador no futebol brasileiro nesse início de temporada, metendo gol pra caramba. O Grêmio, por ter vindo da Série B, o Grêmio só disputa a Copa do Brasil, além do Campeonato Brasileiro, né? A gente tem que lembrar que o Renato Gaúcho ele tem um histórico de priorizar as competições de mata-mata frente ao brasileiro, e nessa temporada ele vai ter que priorizar menos do que nos anos que ele foi bem sucedido na Libertadores, né? Com o Grêmio, por não ter competição internacional. Então não é um elenco muito volumoso, mas não vai precisar, né? Porque só vai disputar 2 competições concomitantemente. Essas questões são os pontos positivos para o Grêmio. Ponto de questão, né? Questionamento é o seguinte: o Campeonato Gaúcho, o nível é muito baixo. O Grêmio foi bem no estadual, mas ainda assim, como que essa equipe vai se comportar no Campeonato Brasileiro é uma grande questão. A favor do Grêmio também o fator casa, né? É muito difícil jogar na Arena do Grêmio Porto Alegre, na torcida muito apaixonada, né? E eu acho, sinceramente, que olhando para a situação do esquema de forças desse ano, o Grêmio, mesmo tendo vindo da Série B, eu acho que vai ficar na frente de muito clube da Série A do ano passado, né? Clube da Série A desde o ano passado. O Grêmio é minha primeira escolha para Libertadores da América. Pessoal, continuando a análise, vamos colocar um clube nas vagas da Copa Sul-Americana aqui, tá? E este clube, ele se acostumou a jogar essa competição nos últimos anos, né? Apesar de não pertencer a ela, tá? É um clube que tem muitos títulos de Libertadores, título mundial. É um clube dos grandes do futebol brasileiro, mas não dá sinais de evolução, tá? Que é o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo, ele, em termos de elenco, tá? Não acho que o elenco do São Paulo seja melhor do que da última temporada. Tá na melhor das hipóteses, tá equivalente.
Galopo é o grande destaque, é a grande novidade do clube, tá, para essa temporada, mas perdeu, por exemplo, o Patrick e Nicão, que eram expectativas da última, né? O Rogério continua no time, então em tese seriam pontos para continuidade, né? Pô, uma vantagem do clube. Mas infelizmente o trabalho do Senna no São Paulo cara, talvez seja o pior da carreira dele. Tudo bem, teve aquele trabalho no Cruzeiro, mas as circunstâncias em tese são tão favoráveis pro Senna, mas ele não consegue fazer o time encaixar. Não tem peças muito qualificadas, vai disputar competição internacional, que é a Copa Sul-Americana desse ano. Então é um clube que vai estar em 3 frentes sem ter um grande elenco e com problemas táticos ainda. São Paulo, acho que Sul-Americana é uma expectativa até positiva pelo que fez até aqui na temporada. Foi eliminado pelo Água Santa no Campeonato Estadual. Então a expectativa do São Paulo não é bacana para esse Brasileirão. Gente, vamos falar de um clube agora que eu acho que vai ficar na meiuca. Tomara que fique, tá? Porque a perspectiva não é legal para a temporada. É um clube que virou SAF recentemente, teve alguma polêmica, né? A torcida tá um pouco chateada com o dono. E não se reforçou de uma maneira muito significativa. Mais um para a série de clubes que tem continuidade do trabalho, mas isso não é uma vantagem, porque o trabalho não é grande coisa. É o Botafogo de Futebol e Regata, gente. O clube do Botafogo não tá bem na temporada, foi eliminado na primeira fase do Campeonato Carioca. Chegou na última rodada precisando apenas de um resultado com mando de campo contra a Portuguesa do Rio de Janeiro e perdeu o jogo de 1-0. O desempenho do Botafogo não tem sido bom ao longo do ano, perdeu para os reservas do Flamengo no Campeonato Estadual também. Então eu vou ser bem sincero com vocês, gente. A meiuca é uma boa perspectiva até para o Botafogo, de repente beliscar uma última vaga de Sul-Americana, porque o trabalho do Luiz Castro ele é mediano e o elenco do Botafogo é de mediano para baixo, né? O Botafogo nessa temporada tem múltiplas competições para disputar, isso não vai ajudar o desempenho no Campeonato Brasileiro. Mesmo na Copa do Brasil tem dificuldade de ver o Botafogo indo muito longe, então pelo elenco, pelo trabalho do Luiz Castro, aliás, o Luiz Castro é um candidato, na minha visão, a cair durante o Brasileiro, viu? Apesar de ser SAF. Então, isso posto, o desempenho do Botafogo até aqui não é digno de inspirar confiança no Brasileiro. Para mim, é um dos primeiros clubes da meiuca ali que tem que se preocupar um pouquinho, olhar um pouquinho para baixo, se preocupar com quem vem na prateleira inferior ali, viu? Pessoal, agora a gente vai colocar o primeiro dos rebaixados, hein? Que rufem os tambores, ninguém quer ficar nessa posição. Eu vou colocar, acho que um candidato óbvio, né? Acho que ninguém vai se surpreender que eu vou colocar o Dourado aqui embaixo, né? O Cuiabá é uma equipe que escapou por pouco na última temporada, né? É uma equipe que nadou de braçada no campeonato estadual esse ano aqui, mas se a gente já questiona a relevância do Campeonato Paulista, Carioca e Gaúcho para previsão no posicionamento do clube no Campeonato Brasileiro, que dirá o Campeonato Mato Grossense. A vantagem do Cuiabá é que disputa a Copa do Brasil brasileiro só, mas já é um elenco frágil da última temporada, e na minha visão, com o aumento do nível da Série A desse ano em relação ao do ano passado, acho que não sobra muito espaço para a equipe do Mato Grosso, não. Possivelmente nem seja o 17º, né, que é o primeiro rebaixado. Possivelmente o Cuiabá fique mais abaixo, eu acho que não tem potencial. O time ano passado conseguiu alguns bons resultados em casa contra grandes equipes, mas eu tenho dificuldade de ver o Cuiabá escapando e é um forte candidato, inclusive, a ocupar uma das 2 últimas posições no Campeonato Brasileiro desta temporada. Pessoal, vamos colocar outro clube na Libertadores, né? Já preenchemos tudo menos o campeão, que a gente vai deixar por último. E um candidato muito sólido, que é um clube que se acostumou a disputar Libertadores nas últimas temporadas e inclusive foi finalista da última competição,
E é um dos melhores trabalhos de gestão do futebol brasileiro, porque é um clube de um mercado muito menor, que é do Paraná, e consegue regularmente se colocar entre os melhores clubes do futebol brasileiro nas últimas temporadas. É o Atlético Paranaense. O Atlético nadou de braçada no campeonato estadual. O Atlético tem continuidade no elenco. O Atlético não vai ter, obviamente, a permanência do Luiz Felipe Scolari, né? Como treinador, mas o fato é que o time tem um caminho, tem uma maneira de jogar já estabelecida, tem bons jogadores, um bom elenco. O time do Atlético Paranaense acho que talvez seja um dos posicionamentos mais óbvios da gente colocar aqui, seja o Atlético na Libertadores, porque mesmo tendo várias competições para jogar, o Atlético já mostrou na última temporada ser perfeitamente capaz de ir longe em todas, mesmo com um elenco mais limitado que os clubes mais estrelados do Brasil. Eu não tenho dúvida de que o Atlético vai fazer uma boa temporada e muito provavelmente vai ficar entre os classificados para a Libertadores via Brasileiro, se não conseguir a vaga através das outras competições que vai disputar, que também é uma possibilidade real, tá? Pessoal, vamos dar continuidade com mais um clube que eu acho que vai para a Sul-Americana. E esse eu acho que não vai beliscar Libertadores, mas é outro desses clubes que tem menor... Não é nem o mercado, né? Porque está inserido em São Paulo, mas tem menos torcida mesmo, no caso da equipe que eu vou colocar aqui, que tem um projeto muito sólido e muito claro, né? Que é revelar jogadores para vender e fazer grana, e que é o Red Bull Bragantino, tá? O Bragantino é uma equipe muito sólida nas últimas temporadas. Não fez uma boa temporada passada, é verdade. Tá? O trabalho do Barbieri já dava sinais de esgotamento. E eu acho que essa mudança no comando técnico pode fazer toda a diferença. É uma equipe que tem continuidade do elenco, que já tem um histórico na Série A. Já, na minha visão, não tem, obviamente, um fator campo muito determinante, não tem uma torcida muito relevante, mas é um clube muito organizado, e isso no futebol brasileiro já faz toda a diferença por si só, né? Acho que o Red Bull Bragantino tem tudo para fazer uma temporada muito digna e conseguir uma vaga na Copa Sul-Americana, e uma temporada melhor do que a última. Acho que o Bragantino tem totais condições, mesmo que venha a perder o Arthur, né? Que é um jogador que desperta interesse de equipes maiores. Acho que o Bragantino tem organização suficiente para conseguir a vaga na Copa Sul-Americana. Pessoal, dando sequência na meiuca aqui. Mais um grande clube que eu acho que vai ficar na meiuca e tá de excelente tamanho se ficar na meiuca do campeonato. Um clube multicampeão de Libertadores da América, que revelou muitos craques, mas as últimas temporadas têm sido muito ruins, que é o Santos Futebol Clube, cara. O Santos é uma equipe que historicamente é fortíssima, mas eles têm um problema seríssimo, que o Santos não tem condições de competir com os outros grandes clubes do Brasil em termos de torcida e de relevância midiática, porque não é um clube que seja localizado num grande mercado, né? Santos está em São Paulo, mas não é a cidade, e muita gente especula que o Santos fala que o Santos deveria inclusive mandar seus jogos em São Paulo, porque a Vila é um estádio muito pequeno, enfim. O Santos tem problemas estruturais muito graves, tá? Talvez uma SAF resolva isso, mas é uma equipe que essa temporada o Santos foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista, tá? É uma equipe que possivelmente não vai estar na próxima Copa do Brasil, porque precisaria classificar via Libertadores, né? Precisaria ficar entre os primeiros colocados do Brasileiro esse ano ou ganhar a Copa do Brasil. São dois cenários muito improváveis, né? E o Santos até tem alguns bons jogadores, o Odair até é um bom técnico, mas a impressão que me passa assistindo os jogos do Santos é que o elenco de fato não é talhado do estilo de jogo do Helma, né? E é forte candidato ao Helma a cair ao longo do campeonato também. O Santos, se não brigar ali embaixo, se não correr risco, já vai ter sido uma vitória nesse Brasileirão, tá? Por isso, eu acho que nada além da meiuca para a equipe
para a equipe de São Paulo. A gente espera que o Santos, em algum momento das próximas temporadas, consiga evoluir, consiga retornar aos seus dias de grandeza, ou perto disso pelo menos. Bom, pessoal, vamos colocar mais um time então na prateleira de baixo ali, prateleira que ninguém quer estar. E acho que não é muita surpresa que eu vou colocar o Curitiba aqui, cara. Curitiba fez o Campeonato Brasileiro passado bastante ruim, né? Terminou na 15ª posição, ficou a poucos pontos do rebaixamento. E é uma equipe que começou o ano com muita dificuldade, né? Passou por muito pouco pelo Criciúma na Copa do Brasil, foi eliminado no Campeonato Estadual pelo Cascavel. E o Curitiba, pelo fato de já ter ficado, é uma das equipes com menor investimento na Série A, por já ter ficado se segurado, né, uma temporada na Série A no ano passado, né, eu vou usar um argumento parecido com o que eu usei para o Cuiabá, que é o fato de que eu acho que a Série A esse ano está mais forte e essas equipes que ficaram na rabeira na última temporada são fortíssimos candidatos a cair para a segunda divisão. O Curitiba, inclusive, tem sido um clube que tem disputado por várias temporadas a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E as dificuldades, na minha visão, esse ano vão ser insuperáveis para a equipe do Coxa. Mesmo não tendo competição internacional para disputar, acho que não é suficiente. O elenco é fraco demais para se manter na primeira divisão com tantas equipes fortes. Continuando aqui, dando prosseguimento, vamos colocar mais um time aqui na Libertadores. E esta equipe também acho que não vai surpreender tanto. Eu acho que o Corinthians vai para a Libertadores dessa temporada via Brasileirão, de novo. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque o Corinthians tem aí uma pré-temporada pela sua própria incompetência, né? Por ter sido eliminado pelo Ituano no Campeonato Estadual. O Corinthians tem um tempo até o início da Libertadores, né? Não tem um elenco muito recheado, assim como no ano passado. É um elenco com limitação, tá? Em quantidade de peças. É um time muito dependente de um jogador veteraníssimo, que é o Renato Augusto. Então, provavelmente o Corinthians não consegue brigar pelo título brasileiro. Mas eu imagino que vá longe nas Copas, né? Assim como na última temporada. O elenco tá mais ou menos do mesmo nível, né? E talvez o Corinthians ainda tenha mudança no comando técnico nessa temporada, né? O Lázaro não tá com essa moral toda, mas eu acho que é um elenco forte o suficiente para se manter na Libertadores. Acho que tem uma folha salarial altíssima, né? O Corinthians. E pelo menos para isso eu acho que tem potencial. Não vejo brigando pelo título, entretanto. Bom, vamos colocar mais um aqui na Copa Sul-Americana, né? Ainda tem 2 vagas aqui na tier list. E uma dessas vagas provavelmente ainda vai virar de Libertadores até o fim do ano. Mas vamos colocar Fortaleza aqui, cara. Por que o Fortaleza na Sul-Americana? Apesar do domínio no Nordeste, tá? A equipe da Fortaleza, algumas temporadas já mais forte da região. Na minha visão, o trabalho do Vojvoda bateu num teto, tá? Eu acho que a menos que o elenco seja qualificado significativamente nas próximas temporadas, fica difícil para evoluir. O Fortaleza já chegou num patamar muito grande, né? Imagina classificar para 2 Libertadores seguidas, né? Um clube recentemente, né, como protagonista no futebol brasileiro. E na minha visão, o Fortaleza vai sofrer, assim como sofreu na última temporada, né, com um elenco curto para muitas competições. Vale lembrar que o Fortaleza, apesar de ter sido eliminado na Libertadores, vai disputar a Sul-Americana. Então, dadas essas circunstâncias todas e o maior nível da Série A e o fato de existirem clubes que vão estar só focados no Brasileirão, ali entre os que vão para a Libertadores, na minha visão, o Fortaleza esse ano só vai conseguir a vaga para a Sul-Americana. Infelizmente. Mas tem potencial para ir mais longe, tá? Especialmente se essa última vaga de Sul-Americana virar de Libertadores, talvez o Fortaleza consiga beliscar. Minha previsão no momento é Sul-Americana.